Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Olá, desejo que a sua vida em Deus esteja em plena prosperidade e estamos aqui para mais um culto, né? Hoje, o estudo de hoje vai falar sobre fé e obras. Esse estudo está baseado no livro de Tiago, na carta de Tiago, do capítulo 2, versículo 14. Então ele fala assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhes dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Seguinte, gente, a declaração é muito bonita, mas a nossa declaração de fé, ela tem que vir acompanhada de ação, de atitude. Eu não posso declarar, eu creio no Senhor, eu acredito na minha salvação, e a minha vida diária com Deus ser nada, não ser nada. A minha declaração de fé, que eu creio no Senhor, que eu vou seguir, que eu vou entregar minha vida ao Senhor, confiar nele, esperando que todo o resto ele me dará, não quer dizer que eu vou ficar parado, sentado, e ele vai vir como um Papai Noel me entregando os presentes, bênçãos sobre isso, aquilo outro. Na realidade, é uma declaração que eu confio nele, e conforme eu for agindo, ele vai abrindo os caminhos, ele vai me dando direção, ele vai me fortalecendo, ele vai me instruindo, ele vai me dando sabedoria, mas parte de uma atitude minha. Em Provérbios fala assim, até quando, preguiçoso, você vai ficar parado? Você vai ficar preso ao seu sono. Eu estou parafraseando que eu não estou lembrando de cabeça o provérbio claramente. Mas é isso. Ele fala sobre, também em Provérbio, ele fala sobre a questão da formiga. A gente aprender com ela, que ela não tem um chefe, ela não tem um dono, ela não tem ninguém ali supervisionando, e no entanto ela faz o seu papel, cumpre o seu papel de uma forma íntegra, de uma forma completa, inteira, né? Sem ninguém estar ali cobrando dela fazer a ação que ela tem que fazer. E assim também é a fé. Se eu declaro que eu confio no Senhor, que Ele é a minha força, Ele é a minha rocha, Ele é o meu Senhor, Ele me dá a direção, eu tenho que buscar na palavra dEle, que Ele fez questão de zelar, de fazer que vários homens escrevessem, que essa obra não se perdesse. É o maior best-seller que existe na humanidade, é a Bíblia, se você não sabe. O primeiro livro a ser editado foi a Bíblia, pelos irmãos Gutenberg, quando eles criaram o princípio da gráfica. O primeiro livro a ser editado foi a Bíblia. Então, eu tenho, já que eu declaro a minha confiança, a minha certeza que Ele vai me dar a direção, eu tenho que buscar a direção aonde Ele ensina, aonde Ele mostra as vontades dEle. E eu aconselho a vocês lerem o livro de Provérbios todos os dias. Tem 31 provérbios. É muito bom. Ali tem várias lições de sabedoria, de direcionamento para as nossas vidas. Isso é uma demonstração de fé. Isso é uma obra. Isso é uma obra. Entende? Por exemplo, eu falo assim, eu tenho fé no meu casamento, mas eu não tomo atitude para que o meu casamento seja uma bênção. É necessário obras. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a minha casa, o meu casamento. Às vezes o casamento está com problemas. Cara, mas se eu não tomo atitudes de amor, de consideração, de respeito, a mudança sempre tem que começar de mim. Eu não posso esperar que a mudança comece do outro. As palavras, elas emocionam, mas as atitudes constrangem. As atitudes é que geram o movimento, a mudança. Isso é muito importante saber. Então, quando eu faço uma declaração de fé, ela tem que vir acompanhada de atitudes minhas. Por exemplo, eu falo assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É uma declaração de fé que você deve fazer todos os dias da sua vida, até o último suspiro de vida. E enfrente as batalhas, as derrotas, as pessoas que vão tentar te menosprezar, as situações de contrárias à sua vontade, ou contrária àquilo que você, até de um propósito que Deus já falou que vai acontecer na sua vida, você tem que continuar declarando. E tem que continuar agindo. Um exemplo disso foi José.
José teve uma orientação de Deus que ele abençoaria e que os seus irmãos se dobrariam a ele, que ele seria superior aos irmãos e até o próprio pai e a mãe, quando ele teve aquela visão da constelação e tudo mais. Olha, acompanha, aí por isso que é importante você ler. Você vai ler, foi tudo, no começo, foi tudo contrário daquilo que tinha sido declarado para a vida dele, através de um sonho. E, no entanto, ele perseverou, e ali fala, Deus era com ele. Porque você não vê nenhum capítulo sobre a vida de José, ele murmurando, ele reclamando, de modo algum. Davi, a mesma coisa. Davi era um filho que parecia um filho bastardo, porque nem na casa do pai ele estava. Entendem? Mas teve a declaração que ele seria rei, ele confiou e agiu quando ele foi enfrentar os gigantes, com confiança e com fé. Mas teve que tomar atitude, ele teve que partir para dentro. Isso é que fala sobre as obras são isso. Por exemplo, eu estou com um problema de relacionamento com meu filho, no caso meu, são filhas. Eu tenho que partir para dentro, eu tenho que falar assim, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que vai ser mudado o meu relacionamento, eu vou melhorar, nós vamos ter um relacionamento de pai e filho saudável, cheio da graça do Senhor. Tudo bem, eu faço essa declaração de fé. Mas se eu não começo a buscar um relacionamento, a ouvir, a saber, e até mesmo quando você ouvir coisas que sejam contrárias à sua vontade, contrários a você. Porque, às vezes, nós cometemos atos que a nós parece correto, mas que só a nós. Até não sei se foi o pastor Luciano Subirá, que ele fez eu acho que foi ele. Ele falou assim, esses maus momentos é como um mau hálito. Você não sente, mas a pessoa que está próxima de você sente, de longe às vezes. Então, assim também são. Você fez uma declaração de fé com relação a isso, com relação ao seu trabalho, o que for, você tem que tomar atitude. Você tem que ser proativo para que as coisas, aquela declaração de fé, ela aconteça. Você tem que demonstrar a fé através das obras. Entende? Essa é a grande questão. Essa é que é a grande atitude. As obras são justamente isso. E tudo isso tem que ser regado, por isso a necessidade da gente ler a palavra, com amor. É como está escrito em Coríntios aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seu interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Então, as nossas obras, elas têm que estar regadas justamente com amor. Porque o amor também nos amadurece, como a gente leu ali. O amor é paciente, você passa a ter mais paciência com as pessoas. Você passa a ter mais consideração, empatia, entende? E isso gera as obras que a gente precisa ter para demonstrar, para mostrar e para desenvolver a nossa própria fé. Uma coisa leva a outra. Quando eu começo a agir, eu declaro uma coisa, começo a tomar atitudes, e aquilo se realiza, o milagre se realiza, o fato se concretiza,
que a fé é a certeza de fato que se esperam, a convicção de coisas que ainda não estão acontecendo, mas que pelos olhos da fé você acredita que vai acontecer. Quando acontece, isso te amadurece, te fortalece, aumenta a sua fé, fortalece a tua fé. Uma coisa está ligada à outra. Não adianta a declaração sem a ação. Isso que ele fala sobre, poxa, você está vendo a pessoa com necessidade e você não ajuda e manda ela embora. Qual a lógica disso? Mais embaixo, ele vai falar o seguinte. No caso, no próprio Tiago mesmo, na continuação do capítulo, no versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Vejam, entendeu? Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E nisso ele precisou, vocês veem a história de Abraão, Deus manda ele sair da parentela dele, depois que ele consegue o filho que ele tanto queria, e que Deus tinha prometido como sendo ele o início de uma grande nação, Deus pede o filho dele, e ele com fé leva o garoto para ser sacrificado. E o garoto ainda perguntava: pai, cadê o cordeiro? E a única coisa que ele falava: Deus proverá. Mas ele estava ali em uma atitude, numa ação. Isso é importante, que a gente entenda e assim faça. Na continuidade, caso semelhante é o da Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Porque justamente a nossa atitude demonstra a nossa fé. Por exemplo, amanhã, sexta-feira, vai ter, aqui nós temos na igreja um monte. Vai ter um grupo de pessoas que vão subir ao monte e orar pela igreja, por esse momento político que nós estamos vivendo, que vai dar uma nova direção ao país, sobre as nossas famílias. Isso é uma obra, a atitude de fé que Deus pode mudar. Mas a obra de vir à igreja, de subir ao monte, é uma coisa física isso. É um esforço físico. E que se eu quero essa mudança, eu também tenho que demonstrar a minha fé através dessas obras, dessas atitudes. Eu quero um relacionamento com a minha esposa melhor. Eu oro a Deus declarando isso. Mas eu não acordo cedo, não faço um café para ela, não faço uma massagem, sei lá, não levo ela para um passeio. Às vezes, eu estou sem dinheiro. Tudo bem, mas quando a gente era namorado, a gente só caminhava. Às vezes a gente ia para o shopping e dava só uma caminhada, comia pipoca. Por que não pode fazer agora que está casado? Isso são as obras. Às vezes a gente diz assim, obras, a gente imagina como se grandes coisas. Mas não é. Quem já fez obra, em uma casa principalmente, sabe que para você ter uma boa casa, sólida, segura, você tem que ter uma boa fundação. E essas obras são justamente a fundação, pela fé que você tem em Deus, que Ele vai concluir, as suas ações vão levar a construir uma situação sólida para que aquela declaração de fé tome forma, tome vida e se conclua. Uma coisa que está escrito em Provérbios, fala o seguinte, Provérbio 19:3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra Deus. O que isso fala? Isso que eu estou tentando dizer. A fé é sem obras. Eu declaro, eu venho na igreja, mas eu não tomo atitude. Insensatez é saber o que eu tenho que fazer e não realizar. Isso é um ato de insensatez. Aí, depois de tudo, eu ainda tiro o corpo fora e quero culpar a Deus.
O Senhor não fez, meu casamento não deu certo. Meu relacionamento com meus filhos, meu filho foi para as drogas, meu filho está fora da igreja. Mas você, a cada culto, quando ele estava pequeno na escolinha, você perguntava, e aí, como é que foi a escolinha? Você fez um desenho? Caramba, que desenho bonito, rapaz, que bacana isso. O que é isso aqui? Aí ele vai falar, não, isso aqui é Davi, não sei o que lá. Caramba, ficou ótimo. Poxa, você sabe a história de Davi? E aí você contar a história de Davi para ele. Pois é, Davi era um garoto que nem você, assim, bacana, legal, que confiava em Deus e venceu os gigantes e libertou o país dele, o povo dele de uma guerra. Você fazia isso? Você, quando chegava em casa do trabalho, você sentava com ele para conversar, para saber dos problemas dele? Se a gente deixa a orientação da nossa casa na mão de outros, como é que depois a gente pode se queixar de Deus? Deus nos dá orientação, a palavra, nos ensina sobre isso. A fé sem obra é morta. Por isso, a gente tem que ter atenção sobre isso. Lembrar que em Efésios fala isso. Não entristeçais o Espírito, que é o selo de vocês, da promessa do Senhor sobre sua vida. Às vezes a gente entristece o Espírito Santo com as nossas atitudes. Em Tiago 3:9 ele fala sobre isso. Não tem como de nós partir 2 tipos de fonte, água doce e salgada. Então, vamos começar a tomar conta sobre aquilo que nós declaramos, sobre aquilo que nós tomamos como uma palavra de fé. Que a fé também pode ser direcionada de forma negativa. Fé no que é negativo. Fé daquilo que não é da palavra de Deus. Isso também acontece. A fé, ela pode ser direcionada para várias coisas. Então, que a nossa fé esteja direcionada, fortalecida na palavra de Deus. E que as nossas declarações de fé sejam recheadas de atitudes nossas pela confiança que temos de que aquilo vai acontecer. E assim se conclua os milagres em nossas vidas. Meus irmãos, vamos agora aproveitar, vamos fazer uma oração, vamos fazer a nossa declaração de fé, lembrando que a atitude de sabedoria, ela tem 3 passos. Pensamentos do alto, um falar moderado, saber controlar o que dizer, o que falar, e um espírito sereno. É fácil? Não, não é. É um exercício diário de autocontrole, de autorresponsabilidade. Mas que se a gente buscar todos os dias, a cada dia nós vamos ser aperfeiçoados, vamos ser crescidos, desenvolvidos e vamos estar andando de maneira plena e serena com o nosso Deus. Ok? Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra e que a cada dia, mais e mais, a gente possa estar caminhando dessa forma, executando, pela credibilidade que temos no Senhor e naquilo que declaramos, atitudes que vão fazer com que aquilo que declaramos tome vida, tome forma, através do seu manifestar em nossas vidas. Peço a tua bênção sobre cada casa, cada família, cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, que eu não sei o nível de alcance que ele vai ter, mas que em tudo e em todas as coisas o teu nome seja glorificado e manifesto, em nome de Jesus. Amém. Bom, desejo que a cada dia mais e mais a sua fé seja crescida, desenvolvida e manifesta através das obras em tua vida. Vá em paz, meu irmão. Seja abençoado.